E essa apresentação que eu vou fazer agora, da forma mais rápida possível, ela está baseada em uma documentação que foi estudada pelo Comitê Técnico do Fórum São Francisco, e que gerou quase 500 páginas de documentos que estão à disposição da comissão, de todos aí, já foram disponibilizados para vários órgãos e redes sociais, né, para comentários. E essa análise técnica, feita por engenheiros, geólogos, profissionais da área, ela identificou uma quantidade muito grande de problemas em toda essa documentação. É uma documentação que está bastante incompleta, né, eu vou tentar concluir com isso no final, uma solicitação ao Ministério Público, a todos aqueles que podem atuar dessa forma, para solicitar o cancelamento desse processo devido à falta de consistência, de completude e de até mesmo de parte financeira desse projeto. Essa análise que eu vou apresentar diz respeito somente à Alça Sul, devido ao tempo que nós tivemos, né, que foi muito curto, e deveria ter sido feita também, se a gente tivesse tido tempo e condições de pernas para fazer isso, para todas as outras alças. O traçado proposto pelo governo, esse que está aqui, parte sul, depois entra, que passa dentro da área, vocês podem ver que conurbada de Betim, e vai sair lá na frente, depois de Santa Luzia. No nosso entendimento, esse traçado, ele deveria passar bem de fora, por cima aqui, se fosse ter um rodanel, né, por fora da região metropolitana, porque passando dentro de áreas populosas, ele vai apresentar o mesmo problema do anel rodoviário, porque vai passar dentro de áreas de população. E a análise que nós fizemos foi só dessa parte aqui. A primeira coisa que a gente verifica e gostaria de apresentar com bastante ênfase é que nós não encontramos nenhuma comparação desse projeto com o atual anel rodoviário. Por que é que nós precisamos de um rodanel? Precisa mesmo? Por que não se pode fazer um investimento no anel rodoviário existente, que é apenas 27 quilômetros e não 100 quilômetros desse rodanel, e com esse investimento resolver o problema? Não existe um estudo, não existe uma apresentação à sociedade de que é totalmente inviável, o anel rodoviário não vai deixar de existir, tem que ter obras nele, alargamento, pista de escape, etc. Temos que investir no anel rodoviário. Então, por que fazer um anel novo, né, sem primeiro resolver o problema do anel rodoviário, que vai continuar? Então, todas essas perguntas aqui dizem respeito a isso, né? Antes de pensar em qualquer coisa nova, nós temos que resolver o problema que já temos, né? E talvez, com essa verba, a que seria destinada ao rodanel, a gente consegue resolver os problemas todos, evitando esse novo impacto em todas as regiões. Então, nós precisamos saber se o Estado fez esse estudo, e se fez, ele tem que apresentar para discussão, não pode ficar escondendo isso, né? Outra coisa importante, por exemplo, só um exemplo, o rodanel que está sendo apresentado, ele não tem nenhum acesso dentro do município de Brumadinho. São 14 acessos ao longo de todo o percurso, mas Brumadinho é colocado só como uma rota de passagem, né? Não tem nenhuma entrada, então ele não vai beneficiar Brumadinho em nada. Agora, se tivesse um acesso dentro de Brumadinho, a gente sabe que todo acesso começa a ter ocupação desordenada, começa a ter impacto, ou seja, a ausência de acesso ao município de Brumadinho, que foi a origem de toda a verba, pode ser até benéfica para o município, que vai evitar a destruição causada por um possível acesso dentro de Brumadinho. Mas Brumadinho está só como um corredor de passagem, vai sofrer todos os impactos, como foi dito aí na Serra do Rola Moça, etc., da Moeda, né, sem ter nenhum benefício com isso. Bom, os documentos, como eu disse, né, de outras alternativas, também não tem nada. Quer dizer, não só essa alternativa do rodanel, como nenhuma outra alternativa foi disponibilizada. Como que a sociedade pode discutir uma coisa que já está colocada como definitiva? Nós não podemos aceitar isso, né? As outras alternativas, que segundo o secretário Fernando Macato, foram estudados 7 traçados, onde estão elas? Quais foram os custos dessas alternativas? Por que foram descartadas? Quais os impactos que elas iriam causar? Por que não estão apresentadas à sociedade? Estão escondendo isso por quê? Parece que não é coisa boa, porque senão teria sido mostrado. Então, não podemos aceitar como uma coisa definitiva, né, essa alternativa que está sendo colocada. No caso da Alça Sul,
por engano, talvez, foi colocada uma alternativa que é essa aqui, chamada Alça 1B, um trajeto maior, mas que também tem esses impactos aqui. Seria um túnel debaixo da Serra do Rola Moça, 2 túneis debaixo da Serra da Moeda, e o trajeto agora escolhido teria um túnel na Serra da Moeda, da Calçada, e outro na Serra do Rola Moça. A comparação dos dados dessas duas alternativas nos permitiram chegar a conclusões muito interessantes. Por exemplo, o preço desse túnel aqui por quilômetro escavado, ele é 60% menor do que esse aqui. Ou seja, de uma alternativa para outra, eles reduziram o preço do quilômetro escavado em 60%. Como que foi possível isso? Uma das dois orçamentos está errado. É impossível ser reduzido. E outra coisa, vocês podem ver esses pontinhos brancos aqui, ó, que são os que nós marcamos de sondagens que foram feitas para essa alternativa. No entanto, nessa alternativa que é definitiva, não tem um único ponto de sondagem, nem mesmo os túneis. Furar túnel numa serra, né, sem um estudo de geofísico, sem um ponto de sondagem, é a mesma coisa que você querer fazer um túnel na Lua. Não existe isso. Então, isso aqui vai ter um risco altíssimo para qualquer empresário que for querer fazer esse túnel, porque não tem informação. Ou a licitação vai ficar com um preço muito alto, porque aí o empresário vai assumir o risco geológico, ou então ele vai passar esse risco geológico para o Estado, e o Estado vai ter que gastar muito mais dinheiro. Ou ainda vai ter que interromper a obra porque não tem informações suficientes. Ou seja, isso é apenas um dos exemplos dessas 500 páginas que estão lá, né, de que o estudo técnico ele é totalmente falho, ele não pode ser levado à frente, é um projeto que não fica de pé. Se sair do papel, ele vai parar. Então, por isso que nós solicitamos ao Ministério Público, né, a todos os envolvidos, que detenham esse processo antes que cause prejuízo ao Estado. Então, tudo isso eu estou dizendo como engenheiro, e estou colocando meu CREA aqui nessa afirmação, né, toda essa documentação está bastante embasada, de que esse projeto não se sustenta. Isso nós podemos provar com mais tempo. O EIA-RIMA, ele tem que ser feito antes de se aprovar uma alternativa. Cada alternativa tem que ter um EIA-RIMA para que a gente possa escolher essa é boa, essa é ruim, essa não. Eles estão querendo fazer só no final, depois que a Inês está morta. Então o projeto já está pronto, vou fazer o EIA-RIMA. Aqui já foi falado também, né, a respeito dos aquíferos. O da esquerda aqui, a parte vermelha e amarela são as partes mais altas da serra do quadrilato aquífero, que alguns chamam de ferrífero, né? Antigamente usava isso, e aqui estão os aquíferos, na parte mais alta, que é 1.300, 1.400 metros de altura, com uma série de nascentes que abastecem toda a região metropolitana. Fazer um túnel aqui numa serra dessa, você está esgotando esse aquífero. Isso é um crime. É inaceitável fazer túneis dentro do mar. Então, esse mapa aqui mostra mais ou menos a área de influência de um túnel desse, e aqui mostra alguns túneis, né, que foram escavados em local de aquífero e que tem uma quantidade de água muito grande dentro. Tem solução de engenharia para isso, que é caríssima, né, e que pode não resolver, mas também não foi orçado e não foi citado no projeto. Vou passar para frente aqui. Esses túneis não têm nenhuma análise de risco. Não foi feito nenhum cenário de acidentes com incêndio, com trânsito, etc. E a gente sabe, por exemplo, que na Europa, nos países onde tem responsabilidade em obras, então, são feitos programas de simulação com mais de 2 milhões de cenários diferentes, né, de tamanho de túnel, de comprimento, de acessos, quantidade de ventiladores, etc., para se escolher uma alternativa. E aqui já estavam colocando 2 túneis, furando a serra, sem fazer nenhuma análise de risco, nenhuma simulação. Nenhum cenário foi simulado. A Alça Sul tem 8,2 km de extensão, com declividade de 4,5%, igual ao anel rodoviário. Então, se lá no Betânia, o caminhão já chega lá sem freio, né, com 5 km de descida, aqui na Serra do Rola Moça, com 8,2 km de descida, inclusive um túnel, né, o túnel tem essa mesma declividade. A hora que ele chegar lá em Casa Branca, o caminhão já está sem freio e não tem nenhuma área de escape. Então, são coisas que a gente vê no projeto, e eu poderia listar aqui mais umas 10 ou 20, né, que a gente... Isso é uma área de escape. Por que não tem isso no anel rodoviário e não tem no projeto que está sendo feito? Não tem nenhuma previsão de passagem dos moradores debaixo desse possível rodanel.
não tem nenhum metro de barreira acústica ao longo desse traçado que vai passar dentro de cidades. Poderia ser uma barreira acústica ecológica. A parte aqui histórica que nós conhecemos, eu já andei nessa serra aí, para todo lado, ajudando a apagar fogo, né? São pontos importantíssimos que não tem nenhuma consideração no projeto a respeito disso. Não existe justificativa, né, com base nessa parte histórica, arqueológica, etc. A parte do orçamento que está aqui, o total desse orçamento, das 4 ossas, são 4 bilhões 569 milhões, sendo que 37%, que é 1,7, né, bilhões, é da Alça Sul. Ou seja, a Alça Sul tem 17% do comprimento inteiro e ela está gastando 37% da verba por causa de túneis que não tem um furo de sondagem, estão perfurando aquífero, né, e com todos os problemas que já falei. Uma declividade fantástica, sem área de escape, etc. 37% dessa verba para uma Alça Sul que não se aplica. O orçamento é distribuído dessa forma, para todo o Rodanel. 28% é para desapropriação. Não existe nenhum critério dizendo como que vão ser remunerados o metro quadrado de cada imóvel. Só chutaram, né? Eu vou usar essa palavra aqui, me desculpem, um valor de 28% sem nenhuma base técnica, pelo menos demonstrada nos documentos apresentados. Os túneis, eles compõem 19% de todo o orçamento. 7 quilômetros... tá, Euler? Já deu tempo, só terminar. 7 quilômetros de túneis, eles consomem 20% do orçamento de todo o Rodanel. No caso só da Alça Sul, né, os 7 quilômetros de túnel consomem 50% de todo o orçamento da Alça Sul. Então, esse tipo de coisa, eu acho que são exemplos, né, que a gente precisa colocar, e um que a gente pensa importantíssimo, não tem nenhuma rubrica para compensação sócio-reparatória. É como se esse Rodanel fosse feito no deserto, né? Isso exemplifica muito bem quais são as diretrizes sociais, quais são os valores e princípios que orientaram esse projeto. Nenhuma consideração com a sociedade, porque não tem nada destinado à reparação socioambiental. Na parte ambiental, né, tem lá 1% da verba para meio ambiente. Quando a gente vai lá na planilha Excel, 1% é para plantar grama. É só isso. 1% para plantar grama. Não tem nada reservado para meio ambiente. Está muito claro nas planilhas, né? E apenas para, já terminando, para demonstrar... Sim, Rogério, só um instante que é importante aqui. Para demonstrar a viabilidade de outros traçados, o Fórum São Francisco fez uma outra alternativa, nós contratamos uma empresa, e essa outra alternativa para a Alça Sul ela é 40% mais barata. Ou seja, são possíveis outras alternativas. E por que não foram feitas e apresentadas? Então, por isso que a gente está pedindo o cancelamento desse processo. Coisas como essa aí, por exemplo, tinha que ter sido feita e apresentada para a população, para eles verem o que é uma estrada, onde que ela passa, com impacto. Isso não foi feito. As audiências, ninguém viu nada disso, vê um papel lá com risco. Quem que vai entender isso? Tem que ser feito coisa que o povo entenda, para saber realmente qual que é o impacto. E nos últimos tempos agora, nas últimas semanas, eu tenho feito esse questionamento. O que é que nós precisamos? De um Rodanel ou de fazer o financiamento pesado e contínuo das pesquisas da Federal para a questão das vacinas? Nós precisamos de um Rodanel ou de uma fábrica moderna e grande para produzir vacina aqui no Brasil. Com essas cepas que estão aparecendo aí, né, nós vamos precisar de vacinação todo ano. Eu não tenho dúvida da resposta, não. Eu espero que vocês também não tenham dúvida. Nós não precisamos de um Rodanel antes de ter coisas como essa. Muito obrigado e desculpe ultrapassar o tempo.